Saudações à Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a preparação do combatente no exército do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edinho, esposo da pastora Cida Teles. Temos 4 filhos, 6 netos, somos uma família feliz e somos pastores de uma igreja diferenciada, uma igreja nos lares, uma igreja na mesa. Assim, nós temos participado do reino de Deus. É um prazer estar aqui agora para comentar um pouco sobre aquilo que o Senhor me permitiu aprender sobre o combate. O Senhor me deu algumas oportunidades na vida. Ele me permitiu aprender a lutar, uma arte marcial, uma luta, um esporte que nós conhecemos como o judô. Eu cresci praticando o judô, cheguei a ser mestre e ensinei o judô durante muitos anos. E também o Senhor me permitiu, na minha juventude, estar no Exército, fazer um curso de oficial do Exército, ser um oficial do Exército e aprender muitas técnicas de combate, no Exército. Essa formação pessoal que Deus me permitiu na minha vida me deu um suporte para que eu tivesse algumas habilidades, alguns conhecimentos para hoje estar diante de uma obra do Senhor e lutar e ensinar sobre como lutar. Hoje, essencialmente, nós vamos falar sobre a preparação do guerreiro, na guerra espiritual. A Bíblia diz, Paulo nos ensina que nós vivemos um combate, que combatemos um combate para ganharmos a Cristo. E dessa maneira, entendemos que o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço, por guerra. E nesse sentido, somos soldados de Cristo, soldados de um exército que o Senhor arregimentou para proclamar o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus na terra. Somos representantes do nosso Senhor aqui na terra. Dessa forma, nós entendemos que para ser um bom combatente, para estar firme na luta, é necessário que você esteja preparado. E essa preparação começa, com o conhecimento da palavra. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quando o povo conhece a palavra, e aí diz a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o princípio maior do combatente é o conhecimento. Dessa forma, nós entendemos que, para que você possa ser um soldado de Cristo, você precisa ter uma identidade de soldado, de guerreiro, de combatente. Você tem que estar isso internalizado na sua identidade. Então, a primeira coisa de um combatente é ele ter certo quem ele é, que ele foi arregimentado para uma guerra. Então, somos quem? Somos filhos de Deus, príncipes do Senhor, que devemos comandar a guerra, devemos estar no fronte de batalha. Então, esse é o primeiro aspecto de um combatente: identidade. Você é um soldado de Cristo. O grande problema da igreja é que a maioria das pessoas, elas não têm essa identidade, de combatente. Ela, por vários ensinos com relação à guerra espiritual, a como o inimigo ataca, nós receamos confrontar o inimigo. E muitos desistem de serem combatentes. Mas um crente bem preparado, um servo do Senhor, que conhece a palavra, sabe que ele é um soldado. Então, essa certeza de que eu estou aqui para lutar é que vai nos dar
né, condição de continuar. Eu queria dizer que o segundo aspecto que você precisa para ser um bom combatente é você ter experiências com Cristo. É você passar pelo batismo, né, de fogo. É você entender que nas dificuldades você aprende a superar. Porque quando lutamos para vencer coisas naturais, aprendemos a superar também coisas emocionais. E assim ficamos preparados, treinados, prontos para também combater o inimigo de forma espiritual. Então, eu queria te dizer que o treinamento é árduo, né? A Bíblia diz que por mais que o inimigo te ataque, você sempre tem o Senhor cuidando de nós. A palavra de Deus diz que 1000 cairão, né, do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Essa certeza é que me dá suporte, preparação na mente para que eu possa entender que o meu espírito está pronto. A Bíblia diz que a carne é fraca, né? Mas que o espírito preparado, ele pode, né, vencer a carne. O Senhor, nosso Senhor, disse que ele venceu e que nós podemos vencer. Vencer a carne é se colocar na guerra, ou seja, preparado o corpo, preparado a alma. Então, falta você estar bem espiritualmente, né? E claro, uma vez treinados nessa batalha, né, você está pronto para entrar na terceira grande parte do treinamento, né, de um combatente, que é você levar esse conhecimento às pessoas. É você dar aquilo que você sabe, é você lutar pelas pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, mas que a nossa grande missão como igreja é sermos intercessores, é entrarmos num lugar de luta. Primeiro, lutamos com nós mesmos, vencemos a nossa personalidade. Depois, lutamos contra o inimigo. Conhecendo o inimigo, nós vamos lutar com ele, nós vamos enfrentá-lo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir significa que o diabo vai atacar a igreja, mas a igreja, ela precisa resistir, ou seja, enfrentar. Como? Com o conhecimento da palavra, com palavras de ordem, com uma voz de autoridade. Todo crente é uma autoridade espiritual aonde ele está. Porque a palavra de Deus diz: aonde você pisar é terra santa. Ou seja, só pode santificar um lugar quem é autoridade no Senhor. Aprenda isso. Muito importante. Mas a última instância de um guerreiro é quando ele se coloca na luta com Deus. Quando ele se coloca entre Deus e a missão. Quando ele diz: Senhor, dá-me uma alma, ou toma a minha vida. Esse é o maior nível de intercessão. Como Moisés fez: se o Senhor não for comigo, eu não subirei. Se o Senhor for eliminar o seu povo, risca o meu nome do livro. Esse momento de intercessão é muito profundo. E um guerreiro preparado é um guerreiro que se coloca de frente de Deus para interceder pela missão da igreja. Então, pessoal, vamos sintetizar essa questão de estar preparado para o combate. É muito importante que nós estejamos certos de que o nosso lugar não é na cadeira, não é no banco, mas sim no fronte de batalha.
Um verdadeiro guerreiro, ele está sempre se expondo ao combate. Ele está sempre se colocando como um chamado. Ou seja, eis-me aqui. Eis-me aqui. Em todas as situações da igreja, é necessário que você seja voluntário, que você queira estar à frente. Ou seja, um verdadeiro guerreiro, ele se sente preparado para obedecer. Ele vive debaixo de autoridade. Ele está sendo sempre submisso, ou seja, ele está na missão da igreja, ele está na missão do pastor dele, da congregação dele. Ele não pode sair desse contexto, porque a guerra que nós lutamos, o inimigo que nós enfrentamos, são inimigos comuns à congregação a qual nós estamos ligados, porque as autoridades constituídas nessa terra, todas elas são constituídas pelo Senhor. E depois do nosso Senhor Jesus, a maior autoridade sobre a nossa vida é o nosso pastor, aquela pessoa que Deus ele escolheu para trazer uma missão e para que juntos possamos vencer. Então, eu queria te dizer que a preparação para sermos um combatente está em entender a obediência, a submissão e a paternidade. Assuntos que também são profundos e necessitam de um estudo, ainda maior. Mas seguir as autoridades, estar debaixo de autoridades, te dá poder para exercer a autoridade sobre os demônios. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra sangue nem trevas, mas sim contra principados e potestades. Esteja preparado para enfrentar, sabendo que você é autoridade para dar ordens e para também exercer poder na luta contra os demônios. Está escrito: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ser um testemunho de Cristo é exercer a autoridade de Cristo aqui na terra, para que o que Cristo veio fazer, nós estamos continuando fazendo. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele santifica. Essa é a grande missão da igreja. Que Deus te abençoe, que você possa entender isso e, claro, possamos num próximo momento estarmos juntos para conversar um pouco mais profundo, sobre esse assunto. Deus abençoe a todos.